Oi, pessoal, tudo bem? Ao infinito e além, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui a mais uma Prosa com Betaglia, prosa que tem estado cada vez mais interessante e fantástica, trazendo temas aqui muito importantes para a gente refletir. E hoje nós vamos falar sobre pensamento enxuto e indústria 4.0. Parceiros ou concorrentes? É uma reflexão. Tenho refletido muito ultimamente sobre as implicações do Lean Thinking, ou pensamento enxuto no contexto da indústria 4.0. Me parece muito claro que os avanços tecnológicos criarão um mundo muito diferente daquele que já vivemos hoje. E essa transformação já se iniciou. Vamos evoluir cada vez mais para sistemas virtuais com fabricação automatizadas e inteligentes, com a inteligência artificial ditando o que fazer e o que não fazer. Essas mudanças mudarão fundamentalmente a maneira de como pensamos e executamos as nossas atividades e como tomaremos nossas decisões. Eu acredito que o pensamento enxuto traz muitas lições importantes para esta transição, que acontece em uma velocidade espantosa e difícil de ser acompanhada. É o mundo VUCA. Como profissional e estudioso, acredito fortemente que devemos assumir o controle. Nas mais variadas funções que exercemos, devemos ser os condutores da mudança tecnológica e não os passageiros do banco de trás. Tema interessante. Em tempo, Lean tem mais a ver com pessoas e processos, e indústria 4.0 tem maior foco em tecnologia, sem perder de vista os outros elementos. Mas vamos lá, vamos refletir? E eu vou chamar aqui para papear comigo sobre esse assunto o meu amigo Anderson Donato. Caro amigo Donato, bem-vindo aqui à Prosa com Betaglia. Olá, meu amigo, tudo bem? É um prazer estar aqui hoje proseando com você em um assunto super interessante e gostoso de prosear. Que bacana, Donato, muito legal mesmo. Donato, nesse friozinho que nós estamos passando agora, nesses dias, né? Uma honra, um orgulho tê-lo aqui para prosear comigo, principalmente sobre esse assunto que é extremamente relevante. Temos falado muito e as organizações têm tido algumas dificuldades, principalmente. Quando a gente fala em organização, né, nós estamos falando em CPF, né? Porque por detrás de todo CNPJ tem um CPF. Né? Já dizia o meu amigo Lílio Rocha, lá da DHL. Meu amigo, vamos conceituar um pouco essa parte do enxuto? O que é essa história de enxuto, Donato? Exatamente, essa é uma dificuldade das empresas de interpretarem isso, né, meu amigo? As pessoas ainda interpretam o Lean como um sistema. E o segredo de tudo isso, o foco central, acaba sendo as pessoas. Então, essa dificuldade de interpretar pelo menos a casa da Toyota, né? A casinha ali da Toyota, just in time, sistemas autônomos, né? Autonomação. Então, entender que o foco central são as pessoas. E para que isso se perpetue na empresa, precisa sim virar uma filosofia. Nas minhas aulas, eu costumo dizer que 60% para dar certo na empresa são as pessoas e 40% são ferramentas. As ferramentas você compra, o conhecimento você compra. Já esses soft skills você acaba não comprando, você tem que desenvolver, você tem que incentivar essas pessoas a ter uma visão disruptiva, porque esse é o grande segredo, sabe? Não só para o Lean, mas para o papo que nós vamos bater na sequência também, adiantando um pouquinho, sobre tecnologia, inovação, indústria 4.0. Esse é o grande segredo, né? A visão disruptiva. É isso que transforma as pessoas, né? Que faz com que elas saiam da caixinha e faz com que o sistema enxuto, com a manufatura enxuta, ela se desenvolva e dê certo dentro das organizações. Que bacana, Donato. Muito legal o que você está falando. Você tocou no tema da Toyota aí. Aliás, a Toyota
veio com exemplos fantásticos, né? Características, páginas e páginas de livros. Aliás, essa união entre o Oriente e o Ocidente, né, Donato, ela é bastante interessante, porque nós temos um lado particular da tecnocracia, né, vamos dizer assim, principalmente desenvolvidos aí, ou desenvolvido pelos Estados Unidos, pela Europa, e o lado japonês, principalmente, é um lado muito mais voltado para pessoas. Veja aí o que a Toyota fez, veja aí a história do Kaizen, conceitos muito voltados para just in time, que são características bastante interessantes e perpetuam aquilo que você falou dos 60% aí, perpetuam a característica de que o ser humano continua sendo extremamente importante nesse aspecto, né? E quando nós falamos de pensamento enxuto, aliás, hoje, durante a pandemia, né, Anderson, já existe, falei Anderson, né? Eu prometi para mim mesmo que só falaria Donato, né? Tudo bem, né? Anderson Donato. Não tem problema, não tem problema. Meu amigo, vamos explorar um pouquinho esse lado do just in time, do foco em perdas, né? E daí você entrar um pouco no lado mais conectado às pessoas. Pode ser? Vamos lá? Claro, sem problemas, sem problemas. Bom, falando um pouquinho sobre o Just in Time, o Just in Time é um dos pilares da casa da Toyota, né, Bertagem? E lá é ali dentro que está o sistema puxado, né? Definição de takt time, toda a engenharia logística, e está conectado com boa parte, ou se não boa parte, mas com vários desperdícios de ONU, né? Do 7, a gente fala 7, mas tem o 8º desperdício, que é o desperdício do ser humano mesmo, né? Da inteligência humana, o desperdício da inteligência humana. Então, se a gente for analisar esses desperdícios, a gente pode analisar os pontos de estoque, movimentação, transporte. Então, esse é um pilar crucial para que o sistema ele funcione, né? Para que a filosofia funcione dentro de uma organização. E seja ele dentro de um escritório, seja ele dentro de um centro de distribuição, seja ele dentro de uma indústria. Como eu disse, é a visão disruptiva e potencializando o ser humano, potencializando as pessoas, fazendo com que elas saiam da caixinha, que isso será desenvolvido, né? Então, quando a gente fala em just in time, a gente poderia falar aqui durante horas, né? Dou um módulo aí de 30 horas, só falando de sistema puxado e nivelado, mapa de fluxo de valor, Kanban, supermercado. Então, daria aí um case legal para a gente discutir aqui, né? Mas, falando dos 40% de ferramentas, por que às vezes existem essas falhas e acabam desanimando as empresas? Por uma questão de interpretação. Eu digo para os meus alunos, digo para as empresas com que eu presto consultoria, que cada empresa é uma empresa, cada Gemba é um Gemba, né? Então, a gente precisa interpretar e tomar um pouco de cuidado com o que a gente lê nos livros, né? Então, quando você lê lá que o Just in Time é todo um sistema complexo, porque ele é um sistema, né? O Just in Time ele é um sistema que começa lá na sinalização da produção, de um sistema Kanban ou de um sistema de sinalização, e isso vai se desdobrando até chegar no fornecedor. E aí sim, aí você tem a parte de transporte, quando a gente fala de Milk Run, né, de cross-dock. Então, tem todo um sistema que é desdobrado dentro do Just in Time. Então, o Just in Time não é uma ferramenta, ele é um sistema que ele é desdobrado. Então, as pessoas acabam achando que o Just in Time só pode ser encaixado dentro de grandes empresas ou dentro de montadoras. Mas isso não é real. Uhum. Isso você pode... não está na literatura que o Just in Time é prioritariamente utilizado por montadoras. Então, você consegue utilizar isso dentro de pequenas empresas. Eu mesmo já utilizei isso dentro de médias empresas. Obviamente que não com caminhões, falando um pouquinho mais técnico, né? Mas não com caminhões dedicados, mas usando o fracionado, a visão disruptiva, né? Usando a estrutura da transportadora fracionada para me entregar dentro do horário previsto e do tempo calculado. No caso, olha, eu preciso desse material em 24 horas e preciso que você me entregue na janela de entre 11 e meio-dia.
Isso eu consigo fazer dentro guardado as proporções, né? Isso eu consigo fazer dentro de uma operação menor. Então, e aí a gente acaba discutindo com algumas pessoas, mas falam, isso aí só serve para montadora. Não, não serve para montadora. Mais uma vez, eu vou bater bastante nessa tecla de visão disruptiva, vai de quem está tocando isso. E, obviamente, que por trás disso, você tem um mapeamento do seu processo, um mapa de fluxo de valor, que é uma fotografia, e eu gosto muito de mapa de fluxo de valor, eu gosto muito de fazer mapa de fluxo de valor, porque daí a gente já está conectando, está desdobrando isso, está conectando com o Just in Time. Né? E ele vai te dar um panorama, uma fotografia do seu processo. Né? E aí sim, aí você vai falar, puta, agora eu vou transformar o meu processo ao invés do meu processo ser empurrado, agora eu vou transformar ele num processo puxado, numa produção puxada. E aí faz sentido utilizar essas ferramentas, né? Que começa, mais uma vez, lá na sinalização do seu cartãozinho Kanban até chegar no fornecedor. Que bacana, Donato, você tocou em alguns pontos aí que são essenciais, e principalmente, eu gostei muito de uma fala sua, não necessariamente, logicamente que o Just in Time surgiu na indústria automotiva, até pelo fato da Toyota estar nesse segmento, mas, embora tenha adquirido nomes diferentes, né, o conceito nos bens de consumo, o VMI, por exemplo, que é o Vendor Managed Inventory, né, nada mais é do que uma gestão de estoques feita internamente no supermercado para poder fazer o abastecimento, e é um conceito muito próximo. Eu me lembro que eu trabalhei num projeto na indústria automotiva para fazer isso, e aí eu gostaria de derivar um outro ponto contigo, mas eu trabalhei num projeto que era entrega de radiadores, e uma vez definido qual era o modelo a ser executado dentro da perspectiva do just-in-time, da produção, da logística e a entrega direto na linha de produção da montadora, uma mudança que foi muito interessante e que a companhia não havia pensado, né? Nessa época eu entrei exatamente para balizar esse contexto, era a pessoa. E a pessoa, muito simplesmente, ou seja, não é só a parte de planejamento, não é só a parte de produção, você tem que pensar, inclusive, no motorista do caminhão que vai levar aquele radiador para dentro da montadora, ou seja, ele é uma pessoa que tem uma característica diferenciada, porque ele não mais chega na portaria e simplesmente ele leva para um centro de distribuição para ser descarregado. Não, ele vai na linha de produção, ele tem acesso à linha de produção, ele precisa ter relacionamento com as pessoas, ele precisa saber, veja que interessante, pilotar a empilhadeira, porque era ele quem tirava o pallet com os radiadores do caminhão para poder descarregar próximo à linha de produção. Eu gostaria que você desbravasse um pouco, Donato, essa perspectiva, porque nesse momento que nós trabalhamos o aspecto just in time, você falou do Kanban também, que é muito mais interno, a indústria ganhou um fôlego importante na parte de produtividade graças às pessoas. Vamos explorar um pouco isso? Vamos sim, vamos sim. Até você tocou num ponto legal, um ponto interessante. Para você ter ideia, no Japão, a Toyota consegue sequenciar com o fornecedor para que o banco o fornecedor entregue direto na linha, tem uma doca que dá direto na linha, com banco sequenciado, para você ter ideia. E o fornecedor que tira esse banco e coloca na linha para ela. Mas agora veja, qual é o impacto disso? A qualidade assegurada. Imagina só, o que eu quero dizer é que olha quanto que a gente tem que evoluir, estamos falando do ponto de vista de empresas menores aqui no Brasil, e que você investe, né? Você tem uma área de conferência de matéria-prima. Você tem que conferir para ver se o fornecedor te entregou correto, a quantidade correta, né? E com a qualidade desejada, a qualidade assegurada. Enquanto a gente, falando um pouquinho da Toyota, enquanto o pessoal entrega esse material sequenciado na linha para eles. Ou seja, não existe impossível. Né? É por isso que o segredo acaba estando nas pessoas, né? De não ter essa barreira. Até eu vou fazer um comentário.
Tem muita coisa legal na internet, tem muita coisa legal no LinkedIn, tem muita coisa legal que a gente pode tirar como aprendizado, né? Mas aí tem algumas pessoas que eu vejo que publicam alguns artigos na internet, no LinkedIn, enfim, e que extraem do livro algo e falam, oh, isso aqui, segundo a ONU, isso não funciona, por exemplo, né? Isso aqui, segundo a ONU, não serve para nós aqui no Brasil. Então, eu não gosto de dizer isso, eu gosto que o que serve para mim, de repente, não serve para você, né? E essa linha tênue, ela o que divide são as pessoas, né? Porque o processo, obviamente que ele não é o mesmo, mas ele é o quê? É um processo que ele tem início e tem fim, e dentro tem a transformação, a agregação de valor, seja no ponto de vista de informação, ou seja no ponto de vista de produto. Então, a forma com que você vai fazer aquilo tem muito mais a ver com pessoas do que com ferramentas, né? Então, eu acho que é algo que a gente precisa evoluir aqui no Brasil. Tem muita empresa que precisa evoluir nesse sentido, sabe? Sair um pouco da casinha, entender um pouquinho de fluxo de valor, entender um pouquinho das ferramentas. Enquanto a gente achar que conferir material é agregação de valor, nós estamos vivendo, né, Roberto? A gente está vivendo um momento que, obviamente, que infelizmente, por causa da pandemia, mas em que nós fomos obrigados a revisar todos os nossos processos, né? O que agregava valor ontem, hoje não está agregando mais. É verdade. Não é verdade? É verdade. Então, não justifica fazer melhoria, de repente, né? Olha só. Então, tem que ter um pouco de cuidado com isso. Não justifica fazer melhoria em linha de produção que fabrica máquina de escrever, né? Só fazendo uma analogia aí. É algo que vai acabar, que não vai existir mais, assim como acabou e não existe mais aí algumas empresas de máquina de escrever. Por isso que eu dei esse exemplo, fiz essa analogia. Maravilha, Donato, perfeito. Aliás, você tocou alguns pontos aí que são interessantes pela perspectiva da colaboração, né? Ou seja, quando você faz um relacionamento, ou você tem um relacionamento com o fornecedor, no qual você estabelece, olha a palavrinha mágica, confiança, né? Porque você falou de qualidade assegurada, ou seja, sem a necessidade de você ficar item a item, produto a produto, componente a componente, fazendo análise de qualidade para ver se está dentro das especificações que você necessita. É muito mais desenvolver fornecedores que estejam atentos à qualidade, confiáveis, que possam entregar, como no exemplo que você colocou, os assentos, os bancos dos automóveis direto na linha de montagem ou na linha de produção. Meu amigo, eu gostaria agora de virar a página aqui. Vamos virar a página? Vamos falar um pouquinho sobre Indústria 4.0? Topa? Vamos em frente? Vamos! Olha aí, pessoal, que fantástica que está essa prosa, né? Nós estamos aqui virando a página porque nós queremos falar um pouquinho do mundo da tecnologia, do mundo 4.0, Indústria 4.0, que é um tema extremamente debatido hoje nas organizações, mas que muitas pessoas ainda têm dúvidas qual caminho seguir, por onde começar, se realmente traz vantagem competitiva, se vale a pena fazer investimentos ou não. Mas é importante conhecer, é importante refletir sobre esse assunto. Donato, você está matando a bola no peito e chutando no gol, meu amigo. Vamos lá? Vamos falar de Indústria 4.0? Com certeza, vamos! Então, Donato, eu queria explorar um pouquinho da tecnologia contigo, já que no primeiro tópico nós desbravamos um pouco do pensamento enxuto, né? E o que eu gostaria aqui é de fazer a conexão da indústria 4.0 com o que nós falamos no primeiro tempo. Vamos lá? Vou jogar a bola para você aí. Tá bom. Posso? Se me permite? Bom, Bertaglia, o que acontece? É bem legal a gente discutir esse tema, porque é importante o que a gente vai falar aqui hoje, é importante que a gente vai conversar sobre esse tema. Existe uma interpretação errada sobre o que é a era 3.0 ou a era 4.0. Essa visão ela não pode existir, porque é uma sequência, é uma evolução natural que as empresas
que isso vai acontecer dentro das empresas. Então, quem ganha, quem vai sair na frente, é quem excluir essa visão de que a indústria 4.0 é concorrente do sistema Toyota de produção, ou da manufatura enxuta, ou seja, qual o nome for, isso não existe. Até porque um depende do outro. Você entendeu? Porque se não houver essa conexão, isso é muito importante que eu vou dizer. Se não houver essa conexão, se você pular essas etapas, você vai automatizar desperdícios. E quando você automatiza desperdícios, custa muito mais caro. Quando você tem uma empresa organizada, quando você tem uma empresa que entende o que significa um sistema puxado e nivelado, quando você tem uma empresa que faz o básico, é muito mais fácil para você evoluir para tecnologias, utilizar métodos inovadores e não automatizar desperdício, porque no final de tudo isso que a gente está falando, o que a gente quer? A gente quer produzir, com essa tecnologia, a gente quer produzir mais, com menos, de forma personalizada, atendendo às expectativas do meu cliente e proporcionando uma vida melhor para os meus colaboradores. É isso que a gente precisa entender. O meu cliente ele não vai comprar produto, ele vai comprar uma experiência. Ele quer comprar uma experiência. Então, é nesse momento que a tecnologia entra para ajudar. Qualquer coisa contrária disso que eu estou falando é automatizar desperdício. E olha, eu vou dizer para vocês, a gente está fazendo alguns trabalhos em algumas empresas e que o nível de desperdício está custando bastante caro, sabe? Que bacana, Donato. Interessante isso tudo que você falou, e é uma perspectiva, é uma visão que eu concordo, né? Porque, na realidade, quando surgem novos conceitos, uma coisa nós entendemos o seguinte, quando nós falamos em Lean Manufacturing, Lean Logistics, né? Ou seja, pensamento enxuto dentro da organização, e nós dizemos, por exemplo, que a indústria 4.0 substitui, na realidade, nós não estamos entendendo qual é o papel da indústria 4.0, que se apoia basicamente em tecnologia. Então, nós falarmos de dados, nós falarmos de sensores, nós falarmos basicamente de robótica, de automação, mas que são componentes que apoiam e auxiliam todo um processo produtivo, processos funcionais dentro da organização, que tornam a organização mais harmoniosa, com uma produtividade um pouco melhor, dentro da perspectiva da melhoria contínua, que está muito vinculada à teoria aí dos japoneses, né? E que deve continuar. Não é porque você tem a indústria 4.0 que você não vai pensar mais em melhoria contínua, né? Então, é um processo fundamental, um processo que continua. Gostei, achei muito legal a sua perspectiva e a sua ênfase nesse assunto, porque tem que ser enfatizado. Então, não é porque surge um novo conceito tecnológico, por exemplo, que você acaba jogando o outro fora. A melhoria contínua seguramente tem que continuar. Por exemplo, está surgindo um conceito aí chamado ambidestria, que a organização ela precisa de sustentação, mas, ao mesmo tempo, para se desenvolver e criar, ela precisa de elementos estruturais paralelos para fazer a organização caminhar na direção correta, usando melhor os recursos que ela pode ter, né? Mas não significa que, tá bom, chegou a ambidestria, esquece todo o resto. Não, não é assim. Então, os executivos, os líderes, têm que pensar nisso, as pessoas que estão aprendendo, estudando, você como professor sabe disso e passa essa mensagem. Eu queria explorar um pouco, já que eu mencionei essa parte de automação, eu queria explorar um pouco a sinergia que existe entre as diferentes áreas pelo contexto do modelo enxuto e também pelo contexto da união da indústria 4.0. Vamos chamar de tecnologia aí, Donato. Vamos em frente? Vamos falar. É bem legal, bem interessante esse tema. Até vou te dar um exemplo para a gente até começar a discutir esse tema, né? Então, eu dou aula na UFPR aqui em Curitiba e a minha área ela é o Lean Six Sigma, né? Então, eu me conecto com o pilar de Big Data,
Então, se a gente for analisar aí os pilares da indústria 4.0, são 9 pilares, então eu me encaixo dentro do pilar de Big Data. Só Big Data, Analytics, tratamento de dados, transformação de dado em informação, que a base da indústria 4.0 é matemática e estatística. Se a gente for falar aí de inteligência artificial, se a gente for falar, né, machine learning, né, falar de automação, a base é matemática e estatística, no frigir dos ovos. Obviamente que tem outras tecnologias, mas enfim. Mas no final ele vai gerar o quê? Dados que serão transformados em informações e você vai tomar decisão a partir dessas informações, né? Inclusive até para gerar essa questão de inteligência artificial. Eu vou só contar uma história aqui, né? Numa das aulas que eu ministrei na UFPR, então tem uma determinada, a gente tem um curso lá que chama Engenharia Industrial 4.0. Então a pessoa precisa desenvolver um canvas, eles fazem uma apresentação, no pitch, é bem legal, bem legal. Agora na pandemia a gente está fazendo online, mas a gente já chegou a fazer até numa cervejaria aqui em Curitiba. Visão disruptiva, né? Olha lá, visão disruptiva, né? E eles precisam desenvolver um canvas com uma proposta de melhoria utilizando tecnologia. E aí eu estava conversando com uma das equipes, uma equipe, inclusive, muito boa, engenheiros, né? Engenheiro de controle de automação, mecânico, e eles queriam, numa empresa que tinha lá uma determinada cultura enxuta, e eles queriam, então, implementar sensores para fazer a coleta de dados. Então, seguir aquele fluxo, né? Formar um Big Data, utilizando cloud, enfim, com a parte de automação, isso ia gerar um banco de dados, e, enfim, eu falei, ok, mas só isso? Eu falei, não, Donato, mas olha aqui, cara, a gente tem toda a parte de Arduino, tem toda a parte de cloud, de internet das coisas, e olha aqui o tamanho do Big Data que a gente vai, né, o banco de dados que a gente vai formar, tal. Cara, isso aqui para a empresa é muito importante, é muito bom. Falei, não. Vamos lembrar do Lean, então. Vamos fazer a conexão do Lean. Isso daqui que vocês estão fazendo está conectado com um dos desperdícios do Lean. Qual? Estoque. Como assim estoque? Se você gerou um banco de dados e ele está ocupando um espaço, e você não transformou esses dados em informação, e essa informação não foi utilizada de forma estratégica, veja comigo, é uma linha de agregação de valor, é um fluxo de agregação de valor. Não faz sentido, Bertaglia? É um fluxo de agregação de valor. Agora, se você fez um investimento de milhares de reais para gerar um banco de dados e ele continua lá sem acesso, sem transformá-lo em informação, ele é um dos desperdícios do Lean. Só que esse estoque custa mais caro. Né? Esse estoque custa mais caro, porque você desembolsou uma baita grana para você, lógico, guardado as proporções, para você gerar tudo isso. Então, e aí essa é a minha área. Né? Eu entro tratando esses dados, porque é isso que vai fazer com que a empresa consiga novos mercados. Que ela avalie se realmente houve uma melhoria no sistema de produção dela. Né? Baseado nessas informações, eu vou analisar se eu consigo produzir mais com menos. Entendeu? Eu conecto isso com a visão estratégica da empresa. E olha vários cenários que a gente pode ter, Bertaglia, só levando em consideração a tomada de decisão baseado em dados. Não é como dizia Deming, né? Eu acredito em Deus. O restante eu tenho que me apresentar dados. É mais ou menos assim, né? E aí o pessoal falou, poxa, Donato, é verdade, nós não tínhamos pensado nisso. Então, a gente precisa mesclar essa questão de técnica, com visão estratégica, com tecnologia, não só tecnologia no ponto de vista de automação, mas também essa visão estratégica da empresa. Para que eu quero automação?
para que eu quero dados e para que eu quero essa informação, e essa informação vai me ajudar a levar aonde. Se ela não vai me ajudar a levar em lugar nenhum, não precisa de dados, não precisa de Big Data, né? Então, mais ou menos nessa linha de raciocínio que eu queria seguir com você. Meu amigo, fantástico. Aliás, quando você traz essa comparação de ter uma base enorme de dados, e a maioria das empresas trabalham com isso, ou seja, geram dados, coletam dados, botam sensores para tudo quanto é lado, e no final das contas não serve, né? Não toma decisão, não transforma em informação. Isso é relevante. Eu acho que isso é uma característica grande, porque não adianta você investir, gastar muito dinheiro coletando dados. Quando a gente pensa lá no supermercado, o CRM, por exemplo, a parte de Customer Relationship Management, coletando dados, mas você não tirando informações que sejam factíveis e plausíveis para você melhorar seu negócio, não adianta nada. É a mesma coisa, eu falo às vezes, eu faço muita mentoria para startup, né? Ou seja, eu comparo isso a você ter ideias e não colocar em prática. Ou seja, você pode ter toda a criatividade do mundo, você pode ter visão, mas se você não executar, e o dado é isso, né? Ou seja, o dado para mim é você ter a ideia e a informação é aquela ideia colocada em prática, né? Aliás, recentemente eu conversei com uma pessoa, ele falou, Paulo, eu pensei o iFood antes da iFood. Eu falei, mas como assim? Ele falou, então, eu pensei no iFood antes dele existir, de que seria um modelo fantástico de modelo de negócios, né? Ou seja, para se diferenciar. Eu falei, ué, e por que você não investiu? Você teve ideia, sonhou e não investiu. Eu estava aguardando o momento correto. Eu falei, então, enquanto você ficou aguardando o momento correto, alguém, né, lançou o iFood e hoje domina o mercado, está ganhando muito dinheiro e prestando um serviço para a sociedade. Meu amigo Donato, fantástico aqui a nossa prosa, né? Aliás, fantástica, né? A nossa prosa. E, meu amigo, nós estamos chegando ao final da nossa prosa. Passou voando aqui esse tempinho para prosear. Foi muito bacana. Você trouxe conceitos muito legais aí relacionados à parte do Lean e também à parte da indústria 4.0, que vai botar o pessoal aqui que nos acompanha, os meninos e as meninas que nos acompanham aqui, para refletir um pouco sobre esse assunto. Minha gratidão para você. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o convite. Foi um grande prazer prosear com você. E, como diz o meu amigo Bertaglia, ao infinito e ao além. É isso aí, meu amigo. Um forte abraço para você. Que a força esteja conosco. Né? Eu falo às vezes que a força esteja contigo, o pessoal reclama comigo. Fala, não, conosco, Paulo. Né? Usa lá o Guerra nas Estrelas, mas altera um pouquinho. Abração, Donato. Gratidão Abraço. enorme. Fica bem, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.